Bom, a gente está vendo alguns pilares importantes na interpretação bíblica e para que a gente possa se fundamentar nisso, a gente falou na aula passada sobre exegese, a gente falou sobre contextualização, né? A gente falou sobre essa aplicação na nossa vida, como é que isso é importante para que a gente possa, como a gente falou lá atrás sobre doutrina, a gente possa passar isso para as outras pessoas de maneira correta. Mas quando a gente pega um texto bíblico, um desses pilares, a gente pode colocar tudo isso dentro desse pilar, de um pilar, a gente precisa vencer alguns obstáculos. Alguns obstáculos que são importantes a gente vencer quando a gente estiver lendo a palavra de Deus. E vamos lá para alguns desses pilares. O primeiro dele é um abismo histórico. A gente sabe que tem um abismo histórico muito grande entre hoje e quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta lá para 1 Timóteo, mais ou menos em 64, 62, 64 depois de Cristo. Olha só quanto tempo já passou. E agora você está lendo um livro com quase 2000 anos de vida. E agora você tem que entender o que o apóstolo Paulo estava querendo falar para Timóteo, naquele contexto, qual era o coração do apóstolo Paulo. Tem um abismo histórico muito grande, um abismo histórico no fato de nos encontrarmos largamente separados do tempo dos escritores bíblicos. Então, como as pessoas daquela época viam determinados eventos, como eles viam determinadas palavras que naquela época significavam algo e hoje já significa algo totalmente diferente. Por exemplo, alguns lugares geográficos que são citados, não se trata somente de uma localização física, mas tem alguma implicação cultural. Eu coloquei uma citação aí para você do Marcos Botelho. Aliás, um livro excelente sobre interpretação bíblica, se você quiser adquirir, chama Mosaico Bíblico, do Marcos Botelho, e ele diz assim: ao identificar na Bíblia diferentes lugares como a Galileia, Judeia ou Samaria, percebemos que cada região representa algo diferente para os autores. Quando lemos sobre a Judeia, por exemplo, o autor está se referindo aos judeus que sobreviveram ao exílio, mantendo-se puros e isolados. Quanto à Galileia, por mais que também fossem remanescentes do exílio e não tivessem se misturado com outras nações, o povo que ali habitou adotou uma teologia que não era bem vista. Por isso os galileus eram menosprezados, eram desprezados. Assim, quando em um texto vemos alguém se referir a Jesus como galileu, o tom é sempre pejorativo. Você sabia disso? Os samaritanos, por sua vez, eram judeus que se haviam misturados com outros povos e, por esse motivo, não eram bem vistos pelos demais. O próprio Jesus foi acusado de ser samaritano. Está lá em João capítulo 8, 48. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Essa era uma forma de demonstrar a raiva e desprezo por uma pessoa, chamar samaritano, chamar de galileu. Então, qual é a solução para esse abismo histórico, gente? O conhecimento das circunstâncias históricas que cercaram a composição de um livro é de suma importância para uma compreensão adequada do seu significado. Então é muito importante, talvez, se você tiver uma Bíblia de estudo, por exemplo, que nós citamos no outro vídeo, você pegar e ler o contexto daquele livro. Você vai ver, por exemplo, por que Lucas fala de determinada maneira, por que Mateus escreve o reino dos céus e não escreve o reino de Deus. Coisas desse tipo você vai ver ali no contexto histórico. Então, para poder quebrar esse abismo histórico. Número 2, existe também um abismo cultural, um abismo de costumes, resultante de significativas diferenças entre a cultura dos antigos hebreus e a nossa. E quando a gente falha em reconhecer essas diferenças, gente, a gente pode fazer uma má interpretação do texto. Eu me lembro quando eu morei na África do Sul, por exemplo, então você tem lá um contexto africano. E aí você vê, por exemplo, que o africano muitas vezes fala muito alto. E aquilo incomoda algumas pessoas. Você sabe que na África, por exemplo, na África do Sul, você tem a cultura negra, a cultura africana negra, e você tem a cultura africana branca, os afrikaners. E aí você tem um que é mais europeu e outro que é mais africano. E o que é mais europeu briga com aquele que é mais africano. E o africano, muitas vezes, você pega isso que eu queria falar, você pega ele falando muito alto, e gritando com a outra pessoa, a pessoa está perto ali.
E aí um dia me explicaram. Por que que aquele rapaz está falando alto com o outro que está relativamente perto? Porque ele não quer que as pessoas ao redor achem que ele está falando mal das outras pessoas. Então ele fala alto para que todo mundo ouça. Então é contexto de cultura, né? Você vê, por exemplo, a parábola do filho pródigo. E quando você, por exemplo, pega que o filho pródigo volta descalço e o pai quer colocar sandálias naquele filho pródigo, o que ele está falando? Havia um contexto cultural de que os escravos andavam descalços. Se eles andavam descalços e o filho chega descalço, portanto o filho está chegando na condição de um escravo. E os cidadãos mais abastados, eles usavam sandálias. Então o pai vai logo dizendo para o filho, quando ele bota a sandália, ele está falando o seguinte, número 1, você não é escravo, você é meu filho. Número 2, todas as minhas riquezas são suas. Meu Deus, que experiência maravilhosa. Um outro contexto histórico, por exemplo, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E você entende, hoje não tem tanta relevância, eu sei que as pessoas tentam fazer isso, mas não tem tanta relevância cultural para nós. Mas naquela época tinha uma relevância enorme. E qual era a relevância cultural? A relevância daquele texto é que Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele se coloca na posição mais inferior, porque quem é que lavava o pé do outro quando ele chegava em casa? Aliás, você sabe que eles andavam em deserto, as ruas não eram pavimentadas, então era chão de terra, e aí sujava o pé, que era uma beleza, eles usavam sandálias. Quando chegava na casa, o costume era lavar o pé do convidado, um sinal de honra para o convidado. Quem é que lavava o pé do convidado? Era o escravo mais humilde. A última base da pirâmide era aquele escravo. O que Jesus faz? Olha só a relevância. Isso é muito relevante para a gente. O que Jesus faz? Jesus se humilha. E é por isso que Pedro chega ao ponto de dizer, não lava o meu pé não, Jesus. Você está por cima, você não está por baixo. E aí, por quê? Porque Pedro identificava isso nessa cultura. Jesus estava querendo mostrar a importância de se humilhar para servir as pessoas. E veja bem, eram as pessoas que iriam dar continuidade naquilo que Jesus estava depositando no coração deles. Outras coisas que a gente não consegue entender culturalmente. Se você pegar o livro de Cantares, por exemplo, você pega lá o livro de Cantares e tem um elogio para mulheres em Cantares Salomão, falando para sua mulher, e ele diz, por exemplo, em Cantares 1:9, as éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida Mila, vai chamar a sua esposa de égua. Vai dar ruim. Mas naquele contexto cultural, nossa, as éguas eram bem tratadas. Hoje a gente não anda de cavalo. Naquela época era algo de transporte, mas era algo, gente, que era muito, mas muito bem cuidado. Então Salomão estava comparando naquela época a um animal, sim, mas que era muito bem tratado. Se você pegar, por exemplo, Cantares capítulo 4, verso 1, os seus cabelos são como um rebanho de cabras. Vai falar isso para sua esposa. O cabelo dela tá parecendo cabelo de cabra. Vai dar ruim. Mas naquele contexto cultural, gente, era muito importante. Então a gente precisa entender os contextos para que a gente possa vencer os abismos. Qual é a solução para isso? A gente precisa reconhecer a diferença entre o nosso ambiente cultural e dos hebreus, para termos a devida compreensão das palavras e das lições, e das palavras e das ações bíblicas. Um terceiro abismo, o abismo linguístico. Esse aqui também é muito grande. Um terceiro bloqueio, então, à compreensão espontânea da mensagem é a diferença linguística. A Bíblia foi escrita em hebraico, gente, em aramaico, em grego, 3 línguas que possuem estruturas e expressões idiomáticas muito diferentes da nossa própria língua. Na nossa própria língua, a gente tem várias coisas que já mudaram de significado. Eu deixei aí na sua apostila alguns, né? Algumas palavras podem ter significado diferente dependendo da cultura local. Por exemplo, eu estava assistindo outro dia um noticiário internacional da televisão portuguesa e estava dizendo lá
que os portugueses estavam sendo multados por jogarem beatas no chão. Nossa, mas aquilo, quando eu vi assim, logo que eu ouvi essa notícia, e o jornalista narrando, os portugueses estão sendo multados por jogarem beatas no chão. Nossa, me deu uma indignação, como é que um país católico, os portugueses agora têm que ser multados porque estão jogando as freirinhas no chão. É porque beata lá não é freira. Pra gente aqui um beato é uma pessoa que vive pra religião, não é? Mas lá não é. A palavra beata é aquela guimba de cigarro. Os portugueses estavam sendo multados porque estavam jogando a guimba de cigarro no chão. Fumava e pum, jogava no chão. Então o contexto linguístico pode mudar. Por exemplo, uma coisa mais perto aqui. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, e você sabe que tem aquele negócio de bolacha, se é biscoito, apesar de no pacote estar escrito biscoito. Mas se você chega no Rio de Janeiro e pede, me dá uma bolacha, por favor, você que é carioca, você sabe. Vai dar logo-lhe uma bolacha na cara. Porque dar uma bolacha numa pessoa é dar um tapa na cara. Então, dentro do nosso próprio país, a gente tem expressões que diferem de uma região para uma outra região. Olha aqui uma outra. Por exemplo, carregador. Você sabe carregador de celular? Carregador, no original, era um homem que carregava algo. Hoje ele é usado para descrever um dispositivo que serve para carregar a bateria dos aparelhos eletrônicos. Mudou de sentido. A palavra piscina. Piscina na Roma Antiga era um pequeno lago com peixes e não eram usados para nadar. Já mudou o contexto. Sofisticado. A palavra sofisticado para nós é algo com requinte, de bom gosto, algo fino. Mas o original dessa palavra tinha a ver com o verbo sofismar, que quer dizer iludir ou dar a aparência de verdade. Logo, originalmente, algo sofisticado era uma coisa falsa. Pega uma bolsa lá na 25 de março e você pode chamar, nossa, que bolsa sofisticadíssima. Por quê? É falsa. Meu Deus do céu. No sentido original. Mas você vai olhar para uma bolsa e vai chamar de sofisticada, a outra pessoa vai te olhar, vai olhar para você e falar, não, mas por que você está chamando de sofisticado? Você está querendo falar no sentido original, ela está entendendo no sentido de hoje. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. A gente tem que fazer uma boa interpretação até mesmo do contexto linguístico. Por exemplo, quando você pega a palavra carpinteiro, né, e eu deixei uma citação aqui, eu não vou ler, essa citação é até um pouco grande, né, para você entender como a palavra muda. Carpinteiro, por exemplo, em resumo, a gente hoje pensa carpinteiro, alguém que mexe com madeira, alguém que faz uma cadeira, né, e até na Paixão de Cristo, né, naquele filme, você vê lá Jesus fazendo madeira, fazendo a mesa, ele brincando, pediram para fazer mesa com cadeira. Naquela época não se usava com cadeira. Mas carpinteiro pode dar o significado de uma pessoa nobre, de uma pessoa que mexe com coisas nobres, de uma pessoa que tem entendimento, de uma pessoa talvez até que mexa com construção. Para mim faz um pouco mais de sentido, porque você vê que as parábolas de Jesus, ele fala muito sobre construção. Ele fala sobre casa sobre a rocha, a casa que cai, né, sobre tijolo, sobre construção. Ele fala muito sobre isso. Então a gente precisa entender o contexto linguístico para que a gente possa entender o que o autor está querendo falar. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, você pode pegar aí comigo? 1 Coríntios, no capítulo 15, diz assim, verso 1 e verso 2. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Diz, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como eu a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Uma outra coisa que a gente precisa fazer também, junto com isso, por isso que a gente fala que a interpretação bíblica é ciência, demanda a gente trazer uma certa organização e um certo entendimento lógico. É não só conhecer as palavras, mas muitas vezes conhecer o tempo verbal. Porque nessa passagem aqui, quando a gente fala aqui, vocês são salvos, no sentido original,
da expressão aqui, o verbo, o tempo verbal, tem um sentido progressivo e não um sentido definitivo, de uma progressão que se cumpre plenamente no futuro. Então seria melhor traduzido como vocês estão sendo salvos, que é como algumas poucas versões trazem, mas esse tempo verbal, presente, particípio ativo, aliás, o apóstolo João usa muito esse tempo verbal, principalmente quando ele quer falar sobre salvação, quando ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele está falando, as minhas ovelhas ouvem e continuam ouvindo, elas seguem e continuam seguindo, né? E ao traduzir esse verbo no presente simples, ou vocês são salvos, em português, deixa-se de captar essa sutileza que está em consonância com a passagem como um todo. Primeiro, ele diz o seguinte, no passado vocês receberam. No presente, vocês estão firmes. E aí, um processo contínuo no presente com vistas a uma realidade no futuro. Vocês estão sendo salvos. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa fazer uma boa interpretação bíblica, né? Então, qual é a solução disso? Dessa forma, nós precisamos nos esforçar para estarmos o máximo possível familiarizados com as expressões, com as palavras, ou ainda com os termos originais da Bíblia. Por último, a gente ainda tem um abismo do distanciamento contextual. O que isso quer dizer? Os livros da Bíblia foram escritos para atender a determinadas situações. Várias delas já se perderam no passado. Por exemplo, o uso de véu, gente. O uso de véu não está no contexto para nós hoje. Não é um problema, por exemplo, nosso aqui no Brasil. Por quê? Está aí na sua apostila. Naquele tempo em Corinto, só uma prostituta rapava ou cortava o seu cabelo de maneira a deixar ele bem curto. As mulheres decentes usavam um véu sobre a cabeça em público para mostrar que tinham um marido e não estavam disponíveis. Mulheres sem véu na cabeça podiam ser consideradas como imorais. E a imoralidade sexual era um problema em Corinto e Paulo não queria que a forma de vestir das pessoas piorasse o problema. Então o que ele está querendo dizer? Se uma mulher tinha um marido, então ela usava um véu só para dizer que ela tem um marido, que ela está debaixo da autoridade de alguém. E aí, a mulher que não tinha marido, ela poderia ser comparada com uma mulher imoral. Então, dentro do contexto que Paulo estava falando ali em Corinto, mulheres, usem um véu. Mas hoje nós não fazemos isso. Outro exemplo, por exemplo, é em Levítico capítulo 21, quando fala, por exemplo, das regras de se aceitar o sacerdote. O sacerdote ele não pode ter falha, ele tem que ser perfeito, ele não pode ser coxo, ele não pode ser isso, né? Nós estamos falando de uma época onde não havia acessibilidade como hoje em dia, fazendo com que a maioria dos trabalhos realizados pelos sacerdotes fosse quase impossível de ser realizado, por exemplo, com uma pessoa cega ou uma pessoa coxa. E por isso todas aquelas regras. Hoje em dia, nós não temos mais qualquer regra naquele sentido. Se você for olhar, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ver ali as qualificações de um presbítero da igreja. E não tem nenhuma citação a essas coisas físicas. Por quê? Porque o contexto mudou. Isso nos leva a entender que essas regras de Levítico tinham um objetivo específico e pontual, focado nos trabalhos dos sacerdotes da antiga aliança. Elas têm uma conotação espiritual para nós hoje. Quando a gente olha para aquilo lá, você pode pegar cada uma delas e pegar uma aplicação espiritual para a nossa vida, para o nosso sacerdócio, ou uma contextualização, como a gente falou, mas literalmente elas não são mais requeridas. E a gente vê isso no Novo Testamento, tá? Então vamos aí para uma consideração final desse nosso vídeo. Uma última consideração, que eu acho que é necessário a gente falar, é que um texto bíblico, então, como a gente falou, pode ter apenas um significado, mas várias aplicações. Por exemplo, se a gente pegar esse texto aqui de Levítico 21, qual é o significado do texto? O significado do texto é a perfeição para ministrar e o que poderia desqualificar
E aí, no texto, insiste que haja uma correlação entre as perfeições daqueles que se aproximam do santuário e a perfeição do próprio santuário, que é um reflexo da sua própria perfeição. Entendeu? Então, a pessoa que vai oficializar num santuário, e esse santuário é perfeito, ela também precisa demonstrar essa perfeição. Então, era algo específico para os sacerdotes de Israel, era algo específico para aquela época. Mas a aplicação para nós hoje é o tipo de maneira que nós estamos nos achegando para ministrar, por exemplo. Você conseguiu entender isso? Então, você tem o texto que quer dizer essas pessoas que vão se achegar ao santuário, o santuário é algo perfeito, é algo santo, precisa ter essas qualificações. Essas qualificações, literalmente, não se aplicam a nós hoje. Mas qual é o contexto espiritual que eu posso trazer para a minha vida? Como eu estou me achegando diante de um Deus santo? Como eu estou me achegando para poder ministrar no altar do Senhor? Como é que eu estou me achegando para poder ministrar às pessoas? Isso é um significado com várias aplicações. No estudo da Bíblia, então, a nossa tarefa em interpretar os textos bíblicos é de determinar tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, e não o que ela significa para mim. A conclusão definitiva dessa afirmação é: um texto bíblico possui um único sentido, o sentido original, significado e revelação dada pelo Espírito Santo, podendo ter várias aplicações. E aí, por exemplo, a gente pega Efésios capítulo 4, no verso 27, que é um bom exemplo disso, também agora no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, no verso 27, diz assim: não deem lugar ao diabo. Texto simples, gente. Não deem lugar ao diabo. Qual é o significado desse texto? O significado que a gente procura, a gente vê os comentários. O significado único e definitivo desse texto é que nós temos a responsabilidade de não permitirmos que o diabo interfira nas nossas vidas. Esse é o significado desse texto. Efésios, capítulo 4, verso 17. Não deixe que o diabo interfira nas suas vidas. Mas quais são as várias formas que nós podemos deixar isso acontecer? Aí a aplicação são inúmeras. Tanto na relação com as nossas atitudes, bem como a ação do diabo propriamente dita. Veja, não deis lugar ao diabo na sua vida financeira. Não deis lugar ao diabo no seu casamento, nos seus pensamentos, na sua boca. Então o sentido é o mesmo. Em todas essas aplicações, o sentido é o mesmo. Não deixa que o diabo interfira na sua vida. Mas na vida, que tipo de vida? Na sua vida financeira, no seu casamento, nos seus pensamentos, na sua boca. O fato determinante é, para a gente terminando, que se nós aceitarmos o ponto de vista de que o sentido de um texto é o que ele significa para mim, então a palavra de Deus pode ter tantos significados que você quiser. E isso, gente, é muito perigoso, porque você pode fazer da Bíblia o que você quiser. E para interpretar a Bíblia, nós estamos falando nessa parte da ciência, que nós precisamos, de maneira lógica, organizar os pensamentos para que a gente possa descobrir qual é o intento que o autor quis trazer, lembra? A palavra exegese, para que a gente possa, então, pegar o que o autor quis trazer, o que o Espírito Santo está revelando no nosso coração e como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Então, a gente chega a uma conclusão básica. Qualquer cristão nascido de novo, portanto, sendo filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo, é capaz de entender e interpretar a Bíblia quando aplicada às soluções mostradas acima para vencer esses bloqueios numa total dependência do Espírito Santo. Então fica com isso, a gente precisa do Espírito Santo para que a gente possa fazer uma boa interpretação bíblica. A gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau.